Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, que hoje vai descomplicar a vida de muita gente em relação ao autismo. Mês de abril é mês de conscientização sobre o autismo e sobre esse assunto a gente conversa hoje com Ana Paula Chacur, que é articuladora de políticas para o TEA. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda. Como Tudo vai? bem, Roberta? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Ana, você que é a especialista, quer saber qualquer coisa de TEA, gente? É só perguntar para ela ali, ó, vai no Instagram que ela tem todas as informações. Para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do autismo, principalmente hoje, Ana, eu queria trazer a questão da criança autista nas escolas. Para a gente iniciar esse papo, quais são os marcadores, os indícios de que uma criança pode ter transtorno do espectro autista? Bom, vamos lá. Obrigada pelos elogios, ela é sempre muito gentil comigo. Você sabe, Roberta, que geralmente quando a criança vai muito pequenininha para a escola, né, ali nos primeiros 24 meses de vida, muitas vezes é a escola que sinaliza para a família que tem algo diferente. E por isso a gente defende muito que essa criança, né, inicie prontamente ali as suas atividades escolares ou de recreação antes dos 4 anos. Hoje, os critérios diagnósticos vão dizer para a gente que o transtorno do espectro autista ele está ali dividido em duas grandes áreas que têm prejuízo. E aí, a partir do momento, dentro dessas duas grandes áreas que têm esses prejuízos, tem subclassificações de sinais e sintomas. Então, quais são essas áreas? Comunicação e interação social e comportamentos e apegos a rotinas, comportamentos estereotipados, repetitivos, né? Então, comportamento e a questão da interação social e a comunicação. Muitas vezes essas crianças, elas não têm a intenção de comunicar, então não apontam, não procuram o par, gostam de brincar isoladamente ou com partes daqueles brinquedos. Esses são sinais aí, os primeiros marcadores dentro ali dos primeiros meses, até digamos que os 18 meses de vida, que você consegue ir percebendo esses sinais de um desenvolvimento atípico que pode sugerir o TEA. Agora, tem muitos pais, né, Ana, que às vezes, lá, o primeiro filho foi uma menina, o segundo filho um menino. Claro que o desenvolvimento É é diferente. diferente. Não dá Sim. para minha filha começou a falar com 10 meses. Meu filho tem 1 ano e não fala. Quer dizer, não se apavore, porque não é dessa forma, né? Não, não é dessa forma. E também por isso a gente defende que essa família, principalmente família de primeira viagem, né, mãe de primeira viagem, essa comparação do menino e menina, mas a gente confia e quer acreditar que ela está bem acompanhada, pelo menos pelo pediatra. E que se ali tem um sinal de atraso de fala, de comportamentos repetitivos, que podem sugerir que esse pediatra faça a orientação para a família, o encaminhamento para uma estimulação precoce. Não é o que a gente ouve Brasil afora, né? Muitas vezes, eu mesma passei por isso, né? Minha pediatra não sinalizou que tinha um desenvolvimento atípico na Helena, na primeira filha, menina. E foi só a partir do momento que a gente falou, não, tem alguma coisa de fato errada, a gente vai procurar um outro pediatra. Que começou as investigações, ela já estava com 9 meses. Mas eu já percebia que alguma coisa estava diferente, né? O que Ela não, te disparou o a olhar, alerta? ela não trocava o olhar, ela ficava muito tempo olhando só para a própria mão e mexia as próprias mãozinhas. Ela tem uma comorbidade, né? Tem um atraso motor significativo, então ela não sentava, não sustentava muito bem a cabeça. Então esses sinais foram assim determinantes para a gente falar assim. Primeiro existe a negação, né? Ela estava com 6 meses, falou, não, pode ser que ela é muito gordinha, enfim. Mas aí isso não vai vir dessas aquisições, né? Sentar, não sentava com 9 meses, não apontava, não sorria. Sabe aquele sorriso? A mãe fala, não me procurava. Então, isso foi me deixando bem angustiada. Agora a gente tem aqui, o Ministério da Saúde publicou que o diagnóstico parece que só é feito a partir de 3 anos, é isso? E a gente está falando exatamente o Ao contrário, de contrário. você ter Os, opções de ter uma ajuda até externa, sim, né, de ter alguns marcadores sim, antes desses 3 anos, até porque a atenção e todo o desenvolvimento, toda essa cadeia
em volta dando esse apoio, vai trazer uma qualidade de vida e vai Sim. aprimorar o desenvolvimento dessa criança. Sim, e não somos nem nós que estamos falando, né? Isso são anos de estudos e pesquisas que cada vez mais a pediatria, a medicina vem dizendo para nós, quanto mais cedo essa criança for estimulada, maior as chances de um desenvolvimento com mais autonomia e independência. Então, se a gente pensar, vamos esperar até 3 anos. Inclusive, foi uma nota que o Ministério da Saúde publicou ontem, um post, dizendo que o diagnóstico era a partir dos 3 anos, e aí já movimentou toda a rede, toda a comunidade, e esse post foi retirado, porque se a gente defende a intervenção precoce, o diagnóstico precoce, a gente está falando 18 meses. 18 meses de vida. E se for um autismo ainda mais clássico, daquele de fato, muito parecido com o da Helena, minha filha, que tinha essa ausência da troca de olhares, do apontar, do sorrir, é muito claro que precisa ser estimulado. Agora, só para a gente entender essa problemática, Ana, o que leva o Ministério da Saúde, então, a ter algum tipo de ação nesse sentido? É porque os diagnósticos estão sendo feitos de forma errônea, porque são muito cedo? É porque está faltando especialização no assunto? Ou porque a conta não fecha, né, Roberta? Ou é por conta de dinheiro? Ou porque a conta não fecha, porque as filas só crescem, né? No nosso próprio município, a gente sabe que os equipamentos estão com uma fila de espera enorme para estimulação. É uma questão a ser questionado por ofício, o Ministério Público, o porquê dessa nota. Mas aí é que a gente estaria fazendo a teoria da conspiração, né? Se a conta não fecha, a demanda está enorme. Sim, existe uma porção de diagnósticos que pode estar sendo diagnósticos equivocados, mas porque não tem ali uma base sólida na saúde mental, digamos assim, para fazer um diagnóstico diferencial desses bebês bem pequenos, dessas crianças muito pequenas. Foi o caso do Tom, do meu filho, que você já conhece, foi diagnosticado antes dos 24 meses com TEA, mas ao desenrolar das estimulações da escola, nós percebemos que não era autismo. Demorou muito. Que sintomas o Tom tem? Que ele teve na primeira... Diferentes, Sim, por exemplo, da Helena. O que fez pensar em TEA e por que agora não é? Diferentemente da Helena, ele não teve atraso motor, ele andou no tempo, né? Ele buscou comunicação muito dentro dos marcadores ali, eu lembro, com 11 meses, 9 meses já balbuciava. Só que chegou um determinado tempo, ele estava com um pouquinho mais de um ano, que a gente passava a chamá-lo, ele não mais nos respondia com o olhar. E aí a gente percebeu que quando ele começou a brincar, ele enfileirava todos os carrinhos, ele pegava as rodinhas, ele deitava no chão e ficava assim. E se você retirava o brinquedo, ele pegava qualquer outro objeto para enfileirar. Então era um comportamento muito clássico da época, a gente está falando em 2012, 13, para um diagnóstico de TEA. E era bem o ano que os critérios diagnósticos estavam sendo mudados, bem em 2013. Então, eu nem falo que foi um diagnóstico errado, mas equivocado, mas para o contexto da época era muito similar ao TEA. Mas uma coisa que nos chamou a atenção depois de todo esse tempo de estimulação, escola, e só foi no Fundamental 1 que de fato a gente teve certeza que não era TEA, é porque ele tinha uma interação muito boa, uma comunicação muito boa. Então, ele não tinha prejuízo nessas áreas. E os prejuízos começaram a ser outros mais visíveis para nós, como impulsividade, não tinha aquele controle inibitório para as coisas, muita ansiedade. E aí veio um diagnóstico de TDAH. Isso com que idade, Ana? Foi recente, a gente retirou o diagnóstico do Tom praticamente na pandemia, em 2020. Ele ficou quase 10 anos, então. Ele ficou, quase 10, 9 anos. E o que isso implica da gente pensar em terapia, em medicação? Vai ser um menino que foi tratado com um TEA, com uma medicação ali para TEA, com intervenção baseada em evidências científicas para TEA, e quando ele se beneficiaria de uma intervenção comportamental, mais cognitivo-comportamental. Então, várias implicações isso traria se a gente também não tivesse tido esse olhar. Não vou falar que foi rápido, porque não foi, né, Roberta? Mas foi a tempo, digamos assim.
Agora a gente traz essa criança, então, que foi diagnosticada com TEA nos primeiros meses de vida e leva essa criança para a escola. Vamos entender a realidade hoje de uma criança brasileira, uma criança aqui na Baixada Santista, que precisa enfrentar uma escola onde se fala que existe uma inclusão. E em alguns locais ela é uma inclusão de boca, né? Porque assim, você não tem alguém especializado ali que entende o funcionamento dessa criança. E aí eu queria entender, Ana, você como mãe, como é que vê essa questão do autista na escola e da inclusão do Brasil em relação a isso? Porque assim, ó, todas as escolas falam, não, traga seu filho, tudo bem, ele vem aqui para nossa sala de aula. Ele vai ficar jogado no canto? Como é que vai ser feita efetivamente a inclusão dessa criança? Olha, é um tema super desafiador para a gente falar em pouco tempo. E se pensar na realidade macro, Brasil, a gente vai se deparar com estados e cidades que não tem nem médicos para fazer um diagnóstico. Então, a escola vai ficar com uma responsabilidade imensa de estimular essa criança, de minimamente ali fomentar o aprendizado dela, porque a gente também tem às vezes o entendimento que a criança vai para a escola para socializar. Peraí, ela tem o direito de aprender, ela precisa ser desenvolvida pedagogicamente, eu defendo muito isso. Mas também é importante esse contexto social, porque é ali que as coisas é ali que vão acontecer, é ali que eles vão ter os modelos de comportamento, enfim. Para a gente falar da nossa realidade na Baixada Santista, eu sou uma defensora ferrenha do ensino público. E aí o que vai trazer um pouco desse sucesso com a inclusão ou não é o quanto a gestão escolar acolhe a família e deixa a família ser uma família participativa nesse processo de inclusão, ou quanto ela não permite essa aproximação. Eu fui uma mãe que o tempo todo tive muito próxima da escola, né? Hora levando material, hora discutindo com a professora de AE, com a mediação escolar, que é algo que a gente precisa ainda fortalecer muito no Brasil, que é o mediador escolar, e eu defendo o mediador e não o professor, que todo mundo fala que dentro da lei está o profissional de apoio, não é um profissional de apoio, é um mediador escolar. Tá, qual que é a diferença, então, para as pessoas que não Porque, estão inseridas nesse meio entender? Por que mediador escolar? Porque tem que ser minimamente um profissional formado na área da educação e ali minimamente que tenha um conhecimento mais amplo que seja da educação especializada, que a escola pública ela oferece no contraturno, a sala de recursos, que onde fica um professor especializado em educação especial, e ele atende esse aluno no contraturno. Mas esse mediador que vai acompanhá-lo tem que conhecer minimamente como a gente faz uma adaptação de material, do conteúdo que está dentro da sala. E aí, se a gente coloca como está na lei profissional de apoio, você abre espaço para ser qualquer profissional, seja um profissional que tenha o magistério ou um profissional que tenha a graduação da pedagogia. Então, isso não está muito delimitado na nossa lei. Agora, a gente teve recentemente também uma discussão, né, em relação a isso. Sim. Pelo governo do estado. Por isso que eu bati o martelo no mediador escolar. Recuou? Na verdade, é o decreto do Estado de São Paulo. Isso. Né? Que assim, o decreto autoriza. Pai e mãe. Isso, que o decreto autoriza o acompanhante terapêutico. Então, você vê quantas coisas a gente ainda não tem uma unidade, Roberto. A gente já falou de profissional de apoio, mediador escolar e agora acompanhante terapêutico. Tudo isso para a gente tentar viabilizar a inclusão de uma maneira mais efetiva. Mas essa polaridade. Compara, Ana, para gente, para as pessoas entenderem qual que é a diferença. O que faria um acompanhante? O acompanhante terapêutico é um profissional que vem da saúde, né? A gente acredita que deveria ser o acompanhante terapêutico um psicólogo especializado na área do comportamento, e ele vai para a escola para fazer a observação desse aluno no contexto escolar e ali mostrar quais os indicadores de comportamentos que precisam ser adequados, de um programa pedagógico mais adequado, que ali possa trazer aquisições de aprendizagem para essa criança, para esse aluno. A grande problemática é que ele é um profissional da área de saúde dentro da educação. Eu super defendo essa conversa de que as coisas precisam andar juntos.
Mas veja, se a gente, pensando financeiramente, as contas não vão fechar, porque se eu preciso de um profissional de apoio dentro da escola, eu vou ter um acompanhante terapêutico, eu tenho a professora de educação especial, são muitos profissionais ali para a gente tem que ter um plano B para essa criança estar na escola. Porque, me corrija se eu estiver errada, mas uma das possibilidades é que esse acompanhante fosse alguém da família. No também. decreto deixa claro que, porque existe essa problemática do Estado não conseguir cumprir o que está na lei, na LBI, quanto à inclusão. Ele não consegue, ele não tem pernas, muitas vezes, para esse mediador estarem na escola. É um parto. Né? Eu não conheço uma família que teve seu filho no Estado e que teve o acompanhamento especializado. É muito difícil. E a gente vai ficando angustiada, porque no município chegou o 9º ano Fundamental 2 Vai para onde? do Estado. Então, isso é uma realidade que muitas de nós, da minha época, estamos vivendo agora. Vamos vivenciar isso ano que vem. Ana, um outro problema que eu acho que é bem recorrente e é algo que as pessoas precisam ter consciência disso é a questão do abuso, né? Principalmente em relação a crianças com algum tipo de deficiência. Bullying, abuso, né, Como é que Roberta? você vivencia? Eu vi em redes sociais assim, vários relatos de mães, são relatos doídos, Sim, né? São difíceis relatos de ver, eu vi. difíceis, Eu exatamente. vi hoje um. Assim, eu acho que quem é mãe, até quem não é, gente, quem é ser humano, né? Acho que quem é ser humano sente. E eu acho que É um negócio muito forte. E eu acho que é nessa angústia que as famílias acabam aceitando fazer esse acompanhamento, que ela vá para dentro da escola. E isso é um Sim, até porque ela se sente segura. Sim, existe, né, toda uma preocupação com a proteção ali, principalmente a gente pensar em casos de nível 2 e 3 de suporte do autismo, que quanto maior o nível de suporte, maior a gravidade ali dentro do quadro. Então, essas famílias, elas se sentem ali minimamente ansiosas, com medo de fato, como que ele vai ficar na escola sem nenhum acompanhamento, né? E elas acabam, acho que esse decreto traz a responsabilidade para a família. E é uma responsabilidade que a gente não é que não quer ter, nós não precisamos ter, porque a educação tem que estar garantida para eles de alguma forma. É um direito É da um criança, direito, né? de todos. E aí a gente não precisava nem estar discutindo a questão da deficiência, concorda, Roberta? Sim, o direito da É o criança, da direito boneca. pronto. Né? Mas eu falo que essa discussão, esse trabalho todo, essa luta toda que a gente vem travando há tantos anos, ainda vai ser por muitas gerações. Porque é muito, ainda para a nossa sociedade, é difícil aceitar o que é diferente. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Temos necessidades diferentes. Ana, para a cidade de Santos, que nota você daria em questões de políticas públicas para pessoas com TEA? Eu daria 8 para a cidade de Santos até o ano de 2020, que foi a última gestão do Paulo Alexandre enquanto prefeito. E eu acredito que, em função de diversos cenários, inclusive da pandemia que nós enfrentamos, nós não avançamos mais em políticas públicas pensando no TEA. Efetivas, né? A gente conseguiu inaugurar um equipamento lá em 2021, 20 ou 21, se me falha a memória, que era para dar aí conta de fazer um atendimento de excelência, mas a gente já está com uma fila imensa de espera. Né? Os outros serviços de saúde mental não foram fortalecidos para esse atendimento, até onde eu tenho conhecimento. Se eu não me engano, eu acho que eu vi ontem, acho que as pastas da saúde reveste acho que 3% de todo o investimento na saúde mental. Cada vez mais a saúde mental está sucateada. E não cada é vez aqui, mais né? as pessoas cada vez estão mais precisando, né? você Então, falou assim, tanto. tá inversamente proporcional. Exatamente. Você falou tanto isso em pandemia, em saúde mental, e não é mais só a criança ou a pessoa com deficiência ou com autismo que precisa de acompanhamento. A família, especialmente quando eles vão chegando na adolescência, Roberta, a vida adulta, a família está muito cansada. A família. E aí eu vou falar da mãe, porque 80% dessas mães são mães solos. Né? São mães que ficam com a inteira responsabilidade de tudo. Aí você pensa, além de toda a atenção que ela vive diariamente, ela ter que ir para a escola para mediar o filho dela. Isso eu vivi lá em 2011. Né? E assim, é um retrocesso imenso.
Mas a educação pública, eu ainda acho que é o meio mais inclusivo que a gente tem no cenário de educação. Porque ali a gente tem o regulamento, eles seguem tudo ali dentro do que precisa. Né? Tem a sala de recursos, tem o professor de educação especial no contraturno. Se você for para a escola privada, isso não é uma realidade. Ele não tem esses acessos. Sim. Ana, para a gente fechar aqui, que recado você daria para essas mães que estão colocando seus filhos agora na escola? Eu imagino que isso traga muita insegurança, Muita né? insegurança. Porque assim, a gente já fala, quando a mãe vai deixar o seu filho na escola numa situação, entre aspas, normal, já é um estresse para essa mulher. Numa situação em que ela se sente ainda mais insegura, porque não sabe como é que vão tratar o seu filho, não sabe como ele vai responder, Roberta, enfim, não o tem que outro, você faria para essa não mulher? tem outro caminho senão se apropriar. Se apropriar do que é o TEA e se apropriar do que é educação, do que é inclusão, como ele pode ter uma aprendizagem, levar conhecimento para a escola, trocar conhecimento com a escola, tentar essa aproximação com a escola. Eu acho que é o primeiro passo. A família, quando ela está disponível a isso, a escola também, a chance de sucesso é muito maior. E para a gente fechar de verdade aqui, tem 2 livros que eu acho muito importante a gente mostrar. Que temos uma coautora, é isso? Para qual? Para onde? Pode ser aqui nessa do meio. Isso daqui fala da arquitetura sensorial, é uma obra única no Brasil, em sua segunda edição. E aqui nós temos um capítulo de arquitetura pensando TEA. E aqui é um livro que foi lançado ano passado, Autismo no Adulto, e que também eu tenho um capítulo falando sobre as residências protegidas, como política pública. Eu falei para vocês no início, quer saber alguma coisa de autismo? Liga para ela. Aqui, ó, 2 livros que falam de assuntos muito importantes. Ana, quem quiser te achar, alguma rede social? Autismo Realidades do Brasil, meu Instagram, ou ali no meu site, que é www.chacurichacur.com.br. E um último recado para esse mês de conscientização, para esse mês de campanha: autismo não romantize, conscientize, porque não é simples, é bem complexo, né? Nossa, agora doeu lá no fundo, hein? Descomplicou aí para você essa questão? Ana, muito obrigada pelas suas informações. Roberta. Sucesso para você. Para nós. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio do Descomplica aí. Até mais. Tchau, tchau.